Bom dia, tenham todos bom dia. Realmente uma bênção, um privilégio poder saudá-los, saudar vocês que estão por aqui e também saudar aqueles que vêm de outros países. Leva anos que eu nos via, já tem anos que eu não os via. Desde quando? 98, 97, 98. Depois de 2002. 2002 já depois. Tivemos uma foto, tiramos uma foto com a Nenê. Com quem é que estava agarrado que eu tinha no ombro? Que idade ela tinha? Era ela. Que idade ela tinha aí nesse dia? 7 meses. Eu com ela no ombro, no colo. Eu lembro desse dia. Eu ficava na casa deles quando íamos viajar. Estávamos por Valparaíso aí e ficávamos por lá. Valparaíso é no Chile. E aqui estão de pé, firmes e se preparando para o glorioso evento da transformação. E temos saído nessa corrida para chegar. Não se sai numa corrida para ficar na metade dela, senão que é para chegar. E com Deus te abençoe. Deus abençoe. Com lutas ou com o coxo, aleijado, como for chegar, mancando, né? Chegar. E neste tempo final, Deus tinha tido para essa última corrida os melhores, Deus tinha, porque não vai deixar para o final, o fim, alguém lento, vamos dizer, os da primeira era. Tinha que colocá-los na primeira era, e os da primeira era, os da segunda era, aí cada um na sua posição, devido ao lugar, porque cada um iria correr essa estrada, essa corrida, esse trajeto que lhe cabia. Eram pessoas que já vinham com esse equipamento, equipagem por dentro para correr esse trajeto, esse tramo. Se corresse outro trajeto, com certeza não ia funcionar. Ou seja, que é assim em tudo, também nas corridas, e é assim no programa divino. Igualmente os mensageiros, um mensageiro não podia ministrar. Num outro tempo não iria funcionar isso. O que trouxe Noé não iria funcionar naquilo que trouxe Moisés. E assim por diante. O que trouxe o reverendo William Branham, vejam vocês, que nessa etapa, onde já Deus está precursando a sua vinda, aí tem um tramo, um trajeto que aparentemente fica como em branco, assim. Vamos falar assim, porque você pode ver que não está corrido em sequência a sétima era, e tem um espaço em branco aí, e depois a pedra angular. Aí vocês já podem ver uma separação aí. Apenas só com o desenho já se vê isso. E tem um tempo aí, tem um espaço de tempo aí, onde está precursando aí, depois de 63, vamos colocar uma data aí, 63, e está precursando aí a vinda do Senhor, e em um espaço como uma brecha aí, e é onde também está esse tempo, onde está esse anjo, aparece esse anjo, que é o Espírito Santo. Nesse tempo aí de precursão, de anunciação, tal como foi lá no tempo de João, também estava o arcanjo Gabriel falando aí com Maria, e depois vejam como também aparece no cenário um nascimento. Aparece, mas vejam vocês como Deus, neste tempo final, aquilo que foi mostrado nesse tempo talvez curto,
porque 6 meses já estava grávida, Elizabeth já estava grávida. Logo em seguida aparece o anjo a ela, aparece o anjo a Maria. Para Maria, depois de 6 meses, ela concebe. 9 meses depois, ou seja, que João era 6 meses maior, mas tudo é um intervalo de tempo curto aí. Mas depois se abre um tempo de uns 29 anos, onde então começa a semana número 70. Ou seja, que Deus sempre vem primeiro, Ele sempre está a tempo. E tudo isso representa um tempo aqui, no qual onde veio o precursor e aparece esse anjo nessa constelação aí, que era o anjo diferente dos outros anjos, mas ao mesmo tempo está na terra esse arcanjo. E tinha que estar no tempo que correspondia, no tempo adequado, quando foi levantado o irmão Branham também. Tudo isso tinha que ser assim, dessa forma. Porque ele estava, nessa data, ele estava nesse lugar. Agora vejam vocês que, da mesma forma como ele esteve olhando para a visão da carpa, em direção à visão da carpa e mostrando tudo, o anjo estava com o irmão Branham, mas tinha alguém ministrando aí. Ou seja, que estavam aí os elementos que estavam na nuvem. Não se tinha manifestado todavia em 63 esse anjo. Não se tinha manifestado em 63. Mas vejam que, como Deus mostra em um só pacote, vamos dizer assim, o kit, essa manifestação, e potencialmente se fala dessa manifestação desse anjo. Olhem, desde Paulo, desde os apóstolos, Deus vem obrando, operando em Espírito Santo no meio da sua igreja, em cada era, em cada mensageiro, e chega nessa parte, nessa etapa, onde esse anjo tem que se fazer carne para cumprir a obra do sétimo selo. E o que é o sétimo selo? A sua vinda. E o que é a vinda para a igreja? Pois a vinda do Senhor. E o que é para o povo hebreu? Ora, os ministérios de Moisés e Elias, a sétima trombeta. Ou seja, que quando a pessoa olha para tudo isso aí, mas que coisa, é como tudo que é, aparentemente tudo é como um pouco aqui, um pouquinho acolá, ou aqui, mas vejam, Deus resolveu isso no Monte da Transfiguração. Ele ficou sozinho, só. Viram Moisés, viram Elias, viram a Jesus glorificado e viram, uau, e que coisa, um tabernáculo para cá, um tabernáculo para cá, para ali, vamos fazer isto aqui vai ser, isso aqui vai ser interessante. Uns poucos com a lei, uns poucos vê? Diz, mas aí, vejam como Deus... Ali Pedro foi repreendido porque o mandou ficar calado. Ele ainda estava falando, nem sequer lhe diz, olha, com licença, eu vou dizer algo, me dá um tempinho aí. Não, ele ainda estava falando e disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, aqui o que Pedro estava dizendo ou falando não era o que os outros tinham que escutar. Ficou sozinho Jesus aí, ficou só Jesus. E assim é neste tempo. Nós vimos o irmão Branham, vimos o irmão William e, de momento, e agora o que nós fazemos? Uns poucos ficaram com o irmão Branham, outros ficaram com o irmão William, e eu estou falando assim, nesse contexto. Daquilo que aconteceu no Monte da Transfiguração, nesse ângulo aí. Mas vejam, depois Deus diz, aí tem uma porta aí, e este é quem está na porta, e a este é que vão escutar.
a ele ouvir. E aí é onde se cumpre tudo o que foi falado, de que em uma grande carpa catedral iria se estar dando o ensinamento, iria se estar dando a fé de rapto. O povo iria estar escutando porque diz que havia pregação, existia pregação. E poderão dizer, não, os do grupo do irmão Branham, não. Eu fico com o irmão Branham, diria os do irmão Branham. Ele disse que colocasse as fitas, que ele disse que a sua mensagem era essa plataforma e não vamos sair daí ou daqui. Outro diz, eu não vou escutar outra voz, a não ser a voz do irmão William, e eu não vou escutar mais nada, coisa alguma eu vou escutar. Mas tem um grupo que diz ou fala, eu fico com a mensagem do irmão Branham, com a mensagem do irmão William, e estou escutando tudo isso através dessa voz, por essa voz, e pronto. Olhem que simples. Ou seja, nós ficamos com as três vozes em um só. E aí nós temos esse fundamento que nos trouxe o irmão Branham, que diz nesse livro grosso, essas palavras que ele falou aí, tão contundentes, tão claras, porque assim como ele precursou a vinda do Senhor, assim tem que ser. É por isso que esquadrinha, pesquisem a mensagem do irmão Branham nos falou, nos disse, para que quando esteja se cumprindo, não passe em branco, despercebido. E, certamente, as boas novas que nos trouxe, ele mesmo estava mostrando a forma e a maneira em que Deus iria cumprir sua vinda em um homem. Porque vejam que o arcanjo Gabriel, quando está dizendo isso para Maria, falando isso com Maria, ele estava não no seu corpo, em um corpo físico, mas ela teve essa conversa com ele. Era algo como, para ela, era algo muito normal, comum. Não se diz que ela estava assustada nem coisa alguma. Ou seja, que depois, quando aparece esse arcanjo no meio do povo, para soar, tocar essa trombeta, e diz que anunciaste, tocastes a trombeta na primeira vinda, anunciarás, tocarás na sua segunda vinda. E ele diz precursarás, porque também é um precursor, vem a ser um precursor, é um precursor. Mas vejam como ele esteve no nosso meio, era alguém comum, normal, quando esteve no nosso meio. Era uma pessoa que difundia, repartia esse amor, propagava esse amor, era um amor expressado, expresso. Quem é que não ama o irmão William? Todos amamos a esse personagem ou pessoa que esteve no nosso meio. Mas vejam que esse amor estava sendo manifestado pelo povo, mesmo que o povo não entendesse ou percebesse isso, nessa etapa do amor fraternal. Não era um amor o qual tinha que expressar, o povo tinha que expressar pelo cumprimento da vinda do Senhor. Tinha que passar de amor fraterno para amor divino, que era onde unicamente iria se encontrar. Isso era na dispensação do reino, na era da pedra angular, na era do amor divino. Era necessário, era preciso ter esse amor divino para com esse que iria se manifestar nesse ministério e assim cumprir a grande vitória no amor divino. Ele disse aí para Pedro, Pedro, me amas? Ele fez essa pergunta 3 vezes, creio que foi. Sim, te amo. Mas não era o amor que Jesus queria escutar. Não era o amor que era preciso, necessário ter aí. São João 21,
na terceira vez. Quando viram São João 21:15, acabaram de comer, Jesus disse para Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, me amas mais que a estes? Respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Voltou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Pedro lhe respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele respondeu, lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E falou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Pedro entristeceu-se de que ele falasse pela terceira vez: me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Agora vejam que o que era necessário aí, era preciso aí, era expressar esse amor divino para Jesus ou a Jesus. E o povo neste tempo final está em uma etapa onde expressa e expressará o amor divino para o seu enviado ou a seu enviado. E aí é onde está essa expressão que chegará num nível tão e tão alto, que será essa grande vitória que disse o irmão Branham que será obtida nesse quartinho. Agora vejam que tudo esteve selado, escondido, e não havia forma, jeito de amar algo ou alguém sem Deus ter expressado uma obra por eles. E o tinham no meio do seu povo, mas chega-se um momento onde sai esse amor e surge esse amor dos escolhidos, por esse alguém ou essa pessoa que dará a cada um dos escolhidos a sua transformação. Agora, a expressão do amor divino hoje é a expressão mais alta, mais elevada, porque é a que cobre ou abarca tudo, é a que vence tudo. A arma maior e mais poderosa, mais grande para combater o diabo é o amor, ou seja, todo mundo fala o contrário. Agora vejam, tudo diz o contrário, mas agora vejam que Deus neste tempo nos esteve mostrando a quem amamos e nos esteve mostrando o lugar, a voz, nos esteve mostrando até o seu nome, porque ele lhe disse, primeiro lhe tinha dito ou falado: eu vou te dar um sinal eterno, teu nome está sobre a montanha. E ele soletra o seu sobrenome, os seus sobrenomes. Mas depois, vemos que o irmão William aí, quando me diz que esse não é nome, ou que isso não é nome, e me fala do nome William. Agora lembrem-se que sempre, quando eu sou, ou eu sou, se manifesta, como falou aí com Moisés, ou para Moisés, olha, Moisés lhe disse: eu vou lá agora e vou dizer que o Deus de vosso pai me enviou. Eles vão me perguntar como é que ele se chama. Pois fala para eles: eu sou, me enviou a vós. Mas vejam como Moisés, o Deus aí, não colocou essa parte da pronúncia, senão que bem melhor colocou em Josué. E a pessoa diz: mas
Josué e Josué, não, aí tem algo que não está enquadrado, não se enquadra. Mas para uma pronúncia, para que se possa entender, pois iria ser no normal do povo, no comum do povo. E vemos que esse nome representa, significa Salvador. E vemos o Filho de Deus quando vem, que ele vem no nome de seu Pai. Nesse eu sou, sempre ele dizia, eu sou quem falo contigo. Ele não dizia Jesus que falo contigo, eu sou que falo contigo. E aí está o eu sou novamente, o eu sou. Agora, por que ele lhe diz um sinal eterno e diz, teu nome está sobre a montanha, e sabemos aí que está esse nome aí plasmado aí, colocado aí. Deus está selando aí o que depois no quartinho de madeira ele disse. Tu te lembras do nome que tu buscavas, procuravas? Ou seja, não era um nome que ele conhecia ou conhecesse. Porque ele não vai conhecer o seu próprio nome. Portanto, esse ministério que Deus estava operando no meio do seu povo aí, era o eu sou e o eu sou manifestado nesse instrumento. E para se manifestar nesse instrumento, tinha que ter colocado o nome nele quando ele nasceu. O qual nome, que vejam, depois de 9 meses, é que se coloca o nome depois de 9 meses. Normalmente se nasce aos 9 meses. Muitas vezes tem-se o nome antes de que esse menino, essa criança, menino ou menina, nasça. Os pais, às vezes, têm o nome desde muito antes até de que se casem ou se casassem. Ou seja, vejam o que diz na mensagem Shalom. O nome de Deus estava plasmado aí, colocado aí. Olhem, desde quando, já por esses dias, tinha que estar o arcanjo, aquele mesmo que esteve no tempo de Jesus, para pôr o nome nesse menino. Ele disse que lhe pusesse esse nome, lhe porás por nome Jesus. Ele teve cuidado de que colocassem nele esse nome, porque era um nome pelo qual ele tinha que vir, porque o nome significa, ou tem o significado da obra que Deus iria realizar ou fazer aí na sua primeira vinda. O nome tem a ver com isso. Agora olhem, tem uma parte aqui onde o irmão William nos diz, tu te lembras, ele está lendo a citação 321 do livro de citações. Tu te lembras o nome que tu buscavas aquela vez que tu sonhastes a respeito disso? E eu respondi sim. Ele disse, eu te encontrarei lá desta vez e não será um espetáculo público, diz o irmão William. Vê até na visão da carpa da tenda tem um nome que o irmão Branham não conhecia. E que ele estava buscando, o qual ele viu quando viu o sonho ou visão da carpa, que é a terceira etapa sendo manifestada, onde se chegará numa fase ou etapa, numa fase dessa etapa, onde grandes maravilhas e milagres serão realizados, feitos. E porquanto aí está o anjo de Jeová, o anjo do pacto, lembrem-se que voou, a coluna de fogo voou até esse lugar e estava falando com outra pessoa. De onde é que falava a coluna de fogo com os filhos de Israel? Do meio dos 2 querubins. Diz, daí me declararei a ti tudo o que eu mandar aos filhos de Israel. Do meio dos 2 querubins. Tudo que eu te mandar, em cima do propiciatório. Agora vejam que também o vemos no templo de Salomão, esses 2 querubins de madeira de oliveira, forrados, cobertos com ouro, que eles não estavam, e
Aí no meio repousa, pousa a coluna de fogo e fala com o povo. Agora vejam que para falar ao povo desde o lugar santíssimo é necessário, se requer que o povo tenha no meio dela ou dele esses dois ministérios, para que a coluna de fogo desça. Onde desceu? Onde foi visto descer a coluna de fogo? Em uma grande carpa catedral. Se tivesse descido no tempo de Wesley, Wesley então teria lá uma carpa, uma tenda com um quartinho. Não desceu lá. Ele foi transportado para cá. E vejam, diz que tudo é novo. Eu dizia, eu passo o quartinho de lá, porque já está feito. Eu passo ele para cá. Não, faz um novo. Nem sequer ele entrou aí. Porque era para esse ministério. Um homem tão prudente, tão cavalheiresco. Em todos os aspectos. Nem sequer entrou nele. Fino, finíssimo, vamos dizer, de classe, clássico. Onde aprendemos com ele e continuamos aprendendo. De linhagem. E tudo ele deixou perfeitamente bem, ele deixou tudo. Agora, onde desceu? Nesse lugar. Vejam, tinham outros quartinhos. Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley. Porém, tinha um quartinho onde ele iria descer. Um novo. Tudo novo. Até o nome novo. Para um povo que iria ter um corpo novo. E ele diz, e porquanto aí está o anjo de Jeová, o anjo do pacto, lembre-se que a coluna de fogo voou, ela voou para esse lugar e estava falando com outra pessoa. E então nosso irmão Branham viu todas essas maravilhas sendo feitas aí. E o nosso irmão Branham não estava lá dentro, senão que esteve como um espectador, vendo tudo o que estava acontecendo aí. E então o anjo que falava com ele, esse homem de uns 6 pés de altura, com seu cabelo negro e sua pele cor canela, lembre-se que esse é um anjo dessa dimensão, que ele disse que foi, quem era? Gabriel. Foi com ele até esse pequeno lugar onde alguém estava ministrando aí dentro. Agora, olhem a quem esse ministério tem aí, respaldando-o. Onde alguém estava ministrando aí, onde a coluna de fogo estava aí ministrando através de alguma pessoa. E realizando todas aquelas maravilhas, e depois o anjo, então, depois que o acompanhava, esse homem de outra dimensão, entrou com ele até esse lugar, e ele disse, eu te encontrarei aí ou lá dentro, mas não dirás a ninguém nada a respeito disso. E tudo que ele viu aí, dentro do quartinho, ele teve que mantê-lo secretamente, em segredo. Mas vejam, ele estava buscando o nome que ele viu quando ele viu essa visão da carpa, da tenda. E quando sonhou sobre essa terceira etapa, ou dessa terceira etapa. Agora vejam como não existe outro nome mais importante que o nome eterno de Deus, que é o nome do qual Deus diz que está no seu anjo, o anjo de Jeová, e o qual depois é manifestado através da manifestação do anjo de Jeová em carne humana. Foi manifestado lá 2000 anos atrás, foi colocado o nome terreno do véu de carne chamado Jesus, e para o último dia, Jesus disse que tem um nome novo que será manifestado na vinda do Verbo, o anjo do pacto vindo em carne humana no último dia. Tudo foi falado, mas vejam, foi selado, ou seja, velado, e como lemos ontem,
No livro das Eras, que depois da dispensação da graça, diz o irmão Branham, estaríamos vendo face a face, cara a cara. Já não ocultando, escondendo isto, deixemos isso quietinho, isto eu não posso falar disso, isto aqui eu vou tapá-lo. Sabem por que agora não se pode tapar ou esconder? Porque teríamos que pôr alguém na minha frente para me cobrir ou tapar. Agora é uma realidade. Agora teria que velar-se. Como? Pois não tendo essa manifestação, mas como é o cumprimento daquilo que ele prometeu, então estaria aberto para os escolhidos de Deus. Mas vejam vocês, para uns, é tão real, é tão palpável, podemos saudá-lo, podemos rir com ele, choramos, se tivermos que chorar, comemos. Normal, do corrente, mas para outros, quem ele pensa que é? Não. Não pode ser. Aí está a ver. Ainda fica, tal como deixou o irmão William e o irmão Branham, tapados, selado. Pode estar diante deles, na frente deles e não o veem. Aí é onde vemos a predestinação, a eleição divina, que Deus nos abriu nossos olhos. E não apenas podemos ver a carpa ou a tenda, senão aquilo que ela significa. Porque eles estão vendo a carpa, a tenda, o mundo está vendo a carpa, mas não podem ver o que a carpa significa, não podem ver o que significa esse povo que está se preparando aí em todos os países, que também estão escutando, conectados, porque ele dizia, conecte-se com Porto Rico, tenham bons telões, tenham tudo preparado. Olha, eu já vejo o amor que tinham, que nem sequer isso ouvem dele, fazem caso dele, alguns nem o ouvem. Isso não é amor, isso é amor filial. Amor ao homem, não a palavra, não a coluna de fogo que estava nele. Nós não somos seguidores de homens, somos seguidores da coluna de fogo. Somos seguidores do Criador dos céus e da terra, mas ele necessita de um instrumento para poder falar. Sempre fez assim desde o princípio. Se tivesse escolhido uma árvore, pois estaríamos reunindo-nos debaixo de uma árvore. Vê? Deus pôde ter escolhido o sol, pego o sol para evangelizar o mundo, diz o irmão Branham. E estaríamos todos bem cedinho de manhã, quando saísse o sol. Aqui eu estou, me iluminou primeiro. E estaria fazendo toda a trajetória, olhando para o sol em sua trajetória. E aí estou amadurecendo. Mas vejam, Deus o faz da forma comum do povo, normal, no meio do povo. Os amadurece, lhe dá o seu calor, lhe dá a sua sombra. Aí tem o sol e a árvore, lhe dá a sua sombra, dá do seu fruto, lhe dá de tudo em um homem. Porque Deus sempre tem obrado dessa forma, desse jeito. Mas é Ele não é o instrumento, é Ele quem faz tudo. Amém. Por isso ele sempre me dizia, Benji, sempre lembra que a glória é de Deus. Mas eu dizia, por que ele repete tanto? Com razão, tinha razão, porque é uma obra dele. E a pessoa se coloca em suas mãos e Deus realiza a obra que cabe, que corresponde ao tempo em que cada mensageiro Deus o enviou ou envia. E cada vez vocês podem ver que é mais simples. Mais simples. Quem iria imaginar que depois do irmão Branham iria vir alguém como o irmão Branham, ou maior que o irmão Branham? E vejam, Deus nos mandou um poderoso arcanjo. E depois iríamos dizer, não, depois desse, já não pode vir mais ninguém. Deve ser superior aos dois. E vem, humanamente olhando, aparentemente não chega nem nos seus tornozelos. Porém,
aí é onde Deus se glorifica e ele recebe toda a glória. E Moisés não fez isso lá. Tu te glorificastes, não a mim. Mas vejam depois, vamos vendo a grandeza que existe aí. Quando você diga, olha, eu mudei, tenho meu cabelo inteiro, completo, não tenho rugas. Verdadeiramente o poder de Deus estava no meio do povo, no meio de seus filhos, no nosso meio, entre nós. E eu criei nessa palavra. E aqui está o resultado, que veio dessa forma, desse jeito. Mas aqui está o resultado. Fez aquilo para o qual foi falada essa palavra, fez aquilo para o qual foi cumprida essa palavra, fez aquilo para o qual eu ofertei para esse lugar, e depois eu estive em alerta, vigiando sempre aí. Agora aqui está o resultado, esse resultado aqui, valeu a pena lutar. E como ele sempre dizia, vamos dizer, graças a Deus que eu pus um grãozinho de areia aí, porque agora, olha, eu tenho esse corpo eterno e glorificado que ele prometeu que ele daria para o seu povo que estaria escutando esse ensinamento sobre carpa. Tudo o que iria ser ou que estava fazendo, que estava sendo falado em tipos e figuras, e tudo isso, Deus tinha que fazê-lo, torná-lo uma realidade, cumpri-lo como algo tangível, palpável no meio do povo, para que esse povo, além de crer nessa palavra que foi falada, quando estivesse sendo cumprida, também cresce nela na forma e da maneira em que ele o tinha prometido e o estava cumprindo nesse momento, nesse instante. Assim que esse ministério, vejam, não podia estar operando na dispensação da graça. É um ministério que tinha que operar no lugar santíssimo. E tinha que ser ele sozinho. Por isso é que ele dizia, fala, olhem, vocês buscam os áudios de 2019, vamos dizer. E muitos têm áudios aí que nunca foram subidos ou descidos, mas estão aí. 2020, 2021, 2022, no princípio, no início. E você vê que se fala. É como quando ele começou a pregar em 74, começava a pregar em 74, que por aí, por essa data. E ele focava no irmão Branham e não tinha mais eras, não tinha mais nada, coisa alguma. Mas vejam como Deus ia abrindo a ele o entendimento, não era assim tudo de uma vez. Igual como o irmão Branham dizia que a noiva iria passar pela tribulação, era uma das... E também falava que depois ele corrigiu, não, a noiva não passa pela tribulação. E também dos dons, sobre os dons, que a evidência de ter o Espírito Santo era línguas e todas essas coisas. E olhem, a evidência do Espírito Santo é conhecer, receber, crer na mensagem da hora. Essa é a evidência que você tem o Espírito Santo. Agora vejam que não se podia ministrar nesse tempo, durante esse tempo, esse ministério não poderia estar ministrando aí enquanto esse anjo estivesse nos dando essas boas novas. E depois lhe dizia, fala para eles que eu sou o único que pode ministrar aí. E ele me falava, mas diz assim mesmo. Ok, pois olhem, que eu sou o único que pode ministrar aí. Eu sou o único que pode ministrar aí. Já lhes falei que eu sou o único, irmão William, já lhes falei isso. Agora vejam, até mesmo aí, todavia eu não entendi o que eu estava falando com eles ou para eles. Depois, já então ele vai me mostrando mais e mais
E podem ver como Deus continuou, seguiu abrindo esse quadro, esse cenário, e aconteceu como aconteceu com a criança, como a criança no espelho. Mas se sou eu, estávamos focados nele, mas agora ele se nos foi, partiu. E vejam como sempre, já depois daí para frente, ele esteve me mostrando, e cada vez mais e mais. Olha para cá, olha aqui, olha-te aqui. Fala assim, fala assim, fala assado. Porque, vejam, é uma obra que não pode ministrar nesse lugar santíssimo dois, tem que ser um. Não pode entrar outra pessoa para ministrar aí. Portanto, esse ministério não podia estar operando na dispensação da graça, porque ali estava dando-nos as boas novas esse arcanjo, e tinha que escutar-se essas boas novas, mas no meio de tudo isso, estava no meio do povo um ministério que Deus estava preparando, encaminhando, direcionando para que quando já chegasse na idade adequada e já estivesse maduro, amadurecido, então já ele poderia dizer ou falar: bom, tu já podes caminhar sozinho, já posso te deixar, já não te acompanharei mais assim, dessa forma, humanamente, em forma humana, mas sempre estarei contigo. E lembrem-se de que desde muito antes, já o irmão Branham, o Espírito Santo tinha dito, falado, vais ter um filho. E lhe disse que vais pôr o nome dele de José, ou vais lhe pôr por nome José, tipo e figura da segunda vinda do Senhor. Vejam que com o tempo, ele já tinha o seu nome, com o tempo antes. Ele soube desse nome e disse: isso eu tenho que guardar isso, porque o que ele viu quando ele esteve abrindo os selos nesse quarto, nesse escritório, ele ficou de pé e disse: eu não posso falar isso, não posso dizer. Eu vi aí de pé Moisés e Elias. Por isso que quando ele não falou mais aí daquilo que ele já tinha visto em 54, 56. 56 por aí que ele viu a visão. Ou seja, que quando ele vê aqui na abertura dos selos, diz mais: uau, que coisa, isto é o que eu tinha visto. Vejam. Que então 9 meses depois que ele parte, vai embora, ou seja, representado ou tipificado em 9 anos, nasce esse filho. Aí estávamos vendo como era e como dispensação. Lembre-se que esse é um anjo da 6ª dimensão, e tudo o que ele estava falando aí era espiritualmente a sua igreja Maria, mas fisicamente estava se cumprindo e se realizando o programa divino desse 7º selo. Algo teve a ver nesses dias, esse arcanjo com algo teve a ver nesses dias, esse arcanjo, porque vejam que ele esteve desde o seu nascimento. E
como Deus foi obrando, e já em 2000 nos coloca nessa sétima etapa, e aí tem, nessa sétima etapa, tem aí uma engrenagem, onde daí, do meio da igreja, sai esse ministério nesse tempo de brecha, que acabou em 2018, 2019, e daí sai essa manifestação para, no seu tempo determinado, no seu devido tempo, começar um labor, um trabalho importante no meio da igreja em uma grande carpa catedral. Vejam, tudo já como se está cumprindo e como já está sendo aberto para todos nós, e isso já é uma realidade. Para uns é loucura, para nós é poder de Deus. Assim que vamos caminhando e marchando nesse último tramo, o trajeto que nos resta para essa perfeição, em direção a essa perfeição, escutando essa voz do meio dos dois querubins, nos falando diretamente à nossa alma, ao nosso coração, nos falando ao nosso quartinho de madeira aqui, onde ele está se manifestando, e ao redor de tudo isso que nos está falando, está fazendo e havendo uma transformação interior. Estamos sendo rejuvenescidos de dentro para fora. Quando já não teremos, em um momento, de um momento para outro, já não teremos limites. E essas limitações que nós temos agora, desejamos que elas vão sendo tiradas, tirando-se. E chegará o momento em que já não haverá limitações naquilo que você faça, naquilo que você diga, naquilo que você creia. Porque Deus vindicará, confirmará essa palavra que você falar ou fale. É Deus em seus filhos, é o Criador nos seus filhos. Portanto, o que esse filho fale ou falar é palavra de criação. E esse nome é tão bom como o de seu pai. Nada se sujeitará ao que vocês façam. Quando eles disseram, Pai, em teu nome fizemos isto e isto. Em teu nome, os espíritos se nos sujeitam em teus nomes, e todas essas coisas nos são sujeitos. E ele lhes disse, não vos gozeis por isso, senão que vossos nomes estejam escritos. Agora, nós estamos regozijados de que estão nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e então veremos esta manifestação gloriosa dos filhos de Deus, onde nada se nos sujeitará, ou não seremos sujeitos a nada. Lá o viram obrando de uma forma, trabalhando de uma forma, mas não era isso. Não era assim. Tinha que colocar tudo em ordem, ordenado, porque primeiro é a palavra, a revelação. Primeiro é esse título de propriedade. Primeiro é ver-se aí escrito, e depois que você se vê escrito aí, já a próxima, bom Senhor, eu já me regozijei, eu já me alegrei de que meu nome está escrito aí, agora derrama-te em mim. E obra em mim, opera em mim tudo o que eu tenho que realizar, que fazer. E aí está a manifestação plena dos filhos de Deus. Agora nós conhecemos em parte, mas veremos cara a cara, tal como somos conhecidos, face a face. Nós já estamos nos conhecendo nestes corpos. Porque lá vê como éramos. O que acontece é que nós não lembramos disso.
Mas quando tenhamos esse corpo, mas olha só, mas se tu estavas sempre comigo, e tu também, olha, e tanta coisas que tu me fizestes na terra, hein? Quanto tu brigastes comigo, mas sempre permanecestes do meu lado, continuamos em frente. Era porque essas são as coisas do dia a dia, do viver. Tantas dores de cabeça que tu me deste, mas se tu estavas comigo desde o princípio, desde a eternidade. E lá tu fostes bem agitadinho, assim, bem... Mas tudo isso é do comum, é do normal, e é para moldar nosso caráter. Perdoamos uns aos outros, nos perdoamos, cometemos faltas, cometemos erros e seguimos em frente. Se falhamos um com o outro, seguimos em frente, sempre unidos. E os casamentos, os matrimônios sempre unidos também, tanto o homem e a mulher, o homem e a mulher com o homem. E nós temos falado da mulher por várias vezes, de como ela deve se conduzir, mas lembre-se que o homem tem uma responsabilidade também muito grande. Não pode ser machista, e porque é o homem da casa, pode pisar nela, colocar ela como uma almofada, ficar em cima dela e se limpar. Isso não é desse jeito. Diz que tem que tratá-la como um vaso frágil, diz. Com delicadeza, tal como Cristo nos trata, como sua noiva, com delicadeza, sendo delicado, tenro, terno, com amor. Assim tratem as suas esposas. Não sejam ásperos com ela. Lembre-se que você prestará contas pela sua esposa. E Deus vê todas as coisas. E não contará para você, não será contado essa forma de tratá-la. Não será contado para você. Bom, nós sabemos de todas essas coisas porque isso está aí na palavra. E Deus está nos ajudando. Vejam. A extensão de misericórdia tão grande que Deus nos deu, que até mesmo coisas que foram condenadas duramente, severamente, porque eram coisas que estavam ruins, e pela misericórdia de Deus, durante a dispensação da graça, estavam cobertas debaixo do sangue. E ele nos dizia nesse tempo, naquele tempo, isto é assim, 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 e se já estão assim, fiquem assim. Não voltem a fazer isso. Vamos falar assim, vamos dizer. E eu digo para vocês, todo aquele que tenha algo, alguma coisa que na palavra de Deus está na permissiva vontade de Deus, Deus tem viu o seu coração. E através desses ministérios, os quais você está crendo neles, porque aí é onde vai encontrar misericórdia neles, vocês estão bem direitos diante de Deus. E continuem daqui para frente, continuem perseverantes ou perseverando. Não se desanimem por nada que tenham feito e uma decisão que tenham feito. Estão bem, estão direitos diante de Deus e continuem em frente. Continuem escutando e se preparando para a sua transformação. Lembre-se que ele está falando aí nesse quartinho, aí dentro desse quartinho. Ele e você, sozinhos. E ele sabe. Ele sabe. Não pense que ele está alheio a isso. Ele discerne os pensamentos e as intenções do seu coração. E ele sabe que você está aí clamando por ele. Assim que nunca se desanime na vida. Continue em frente, adiante, porque se você está hoje aqui, em pé diante do Filho do Homem, você é um escolhido predestinado para a transformação. Assim que, escutando a voz da coluna de fogo no meio dos querubins, é o que nós estamos fazendo hoje, desde esse lugar santíssimo do templo espiritual, lá na sétima dimensão, a qual, na igreja do Senhor, é o lugar santíssimo do corpo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. E hoje, se tudo isso nós vamos colocando, tudo isso em algo visível, e hoje em uma grande carpa catedral no meio da sua igreja.
Assim que continuemos escutando essa voz do meio dos 12 querubins de madeira de oliveira. Esse é o tema. Aí anotem. Que Deus os abençoe e os guarde. E muito obrigado por estes momentinhos nos quais nós podemos falar assim. Quando a gente pode, quando não se possa, não se pode. Mas quando possamos falar assim, dessa forma, pois estaremos conversando sempre que for que se possa. Hoje eu pensei que não, porque eu estava um pouquinho, me levantei um pouquinho na voz e eu disse, bom, sim, estou assim, mas vamos falar agora. Vamos porque eu quero dizer e quero falar algo e a voz, não pode haver um estorvo. Vou por cima disso, vai ser consertado. E vê, agora está clarinha. E bem melhor, se eu não me coloco para falar, não estaria clarinha. Ou melhor, a voz. Vê, eu tinha que estar torcendo um pouquinho, mas vocês viram como que estava travado um pouco. Travando um pouquinho, mas já sinto bem, vê? Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por esses tempinhos e todos os irmãos também que estão nos diversos países. Que Deus os abençoe grandiosamente e hoje nos fale, como sempre, diretamente ao nosso coração, à nossa alma. Que Deus os abençoe. Amém. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.